Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Irmãos, o Senhor Jesus diz que as palavras contaminam mais do que os alimentos. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Pode contaminar o corpo, mas isso sai facilmente. Mas o que sai da boca, as palavras é que contamina. Palavras de derrota contaminam o coração. Palavras de vingança contaminam o coração. Palavras, sentenças negativas contaminam o coração. O que contamina o homem são palavras. E a gente tem que tomar cuidado para não contaminar ninguém e não ser contaminado por ninguém. Nós temos que estar atentos. É por isso que murmuração não pode estar na boca de um cristão. Ó vida, ó azar, não sei quando esse mal vai sair, esse menino não tem jeito, essa coisa, não sei o que lá. Essa murmuração é pura contaminação, contaminação sua e contaminação de pessoas, né? Então creia na palavra do Senhor, creia nas promessas do Senhor e só confesse as promessas e a palavra do Senhor. Não confesse outra. O cristão tem que aprender a falar aquilo que está escrito, aquilo que está escrito, aquilo que está escrito. E não aquilo que o inimigo planta na mente. E esqueça esse negócio de eu sentir no coração, porque o diabo põe muitas coisas no coração da pessoa, né? Então nós temos que estar atentos às contaminações e nós temos que procurar andar e falar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, tem pessoas que ferem com palavra muito mais do que se fosse com uma lança. Mas ferem no fundo, quando sentenciam algumas coisas absurdas a respeito de alguém. E isso acontece normalmente quando há uma discussão, um desentendimento. Irmão, só tem um vencedor na discussão: o diabo. Então evite a discussão. Às vezes a pessoa tem uma opinião totalmente errada, alheia à vontade de Deus. Não discuta com ela, deixa ela lá, irmãos. Um dia você também teve uma visão errada, um conceito errado, e Deus se transformou. Ore só para que ela se converta, ore só para que ela mude o pensamento, e não fica discutindo, irmão. Por quê? Porque a discussão só tem um vencedor, o diabo, porque cria mágoa de um lado e do outro. Às vezes eu fico triste, irmãos, vendo igrejas discutindo com igrejas, líderes de igreja discutindo com outros líderes. É claro que não na presença um do outro, mas um lá falando mal, outro aqui falando mal. Que é isso, irmão? Deus levantou para pregar a palavra, não para falar mal dos outros, não. Entrega os outros na mão de Deus, que Deus corrige, né? Então fica criticando um, fica criticando o outro. É claro que nós podemos falar de algumas atitudes erradas e enganosas, mas sem identificar ninguém, falar de uma maneira genérica, como o Senhor Jesus falava. O Senhor Jesus não falava, só um caso que ele falou, chamou o Herodes de raposa, mas ele falava de incrédulos, ele falava de religiosos, ele falava daqueles saduceus, daqueles fariseus que coavam um mosquito e engoliam um camelo, que eram sepulcros caiados. Ele falava, mas de uma maneira genérica, não apontava ninguém. Quando você aponta alguém, vira discussão, irmão. E aí o que acontece? O diabo sai ganhando, porque o diabo afasta a pessoa de uma igreja e afasta a outra pessoa da outra igreja. Então, irmãos, a nossa luta não é contra igrejas e placas, a nossa luta é contra espíritos. É espírito, nós temos que cerrar fileiras, todas as igrejas, contra os espíritos malignos que perturbam a mente das pessoas. Essa é a nossa luta. E não cair proferir palavras que podem ferir e contaminar os outros. Para com isso, não foi para isso que nós fomos levantados. Isso como prática comum de quem é do mundo, irmão. E tem gente do mundo, irmão, que não faz isso, irmão. Que não fala mal de ninguém, né? Que não ataca ninguém. Então nós temos que rever isso. Eu muitas vezes, minha máxima culpa no passado, não no púlpito, mas
em particular com algumas pessoas, eu criticava alguns líderes que faziam fazia coisa errada mesmo, né? Ao ponto de ser preso até. Mas eu parei com isso, irmãos. Por quê? Porque é o Senhor que vai corrigi-lo. A palavra do Senhor diz que os ungidos do Senhor, quem corrige é o Senhor. Não somos nós. Amém, irmãos? Então você pense duas vezes aí antes de falar mal do pastor aí, tá bom? Glória a Deus. Versículo 13. Diz assim: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Irmão, só vai prevalecer as coisas que Deus fez, que Deus enviou, que Deus plantou, que Deus semeou. Irmão, aquilo que não for de Deus vai ser arrancado mais cedo ou mais tarde. É como o joio, irmãos. O joio quem plantou foi o inimigo. Mas Deus deixa crescer, para ver se o joio se transforma em trigo. Se não se converter o joio, ele arranca. Então aquilo que não é plantado por Deus será arrancado. E Deus, irmãos, está atento a tudo que é semeado. Toda semente que você lançou na obra, Deus contabilizou, irmãos. Você vê lá no caso de Atos 10, que Deus fala sobre um romano lá, esqueci o nome dele agora. Cornélio. Então Deus fala sobre Cornélio, né, dizendo: ô Cornélio, as suas orações e as suas ofertas subiram aos céus a Deus. Então Deus está atento às suas orações, Deus está atento às suas ofertas. Ele contabiliza tudo. Ele sabe quando você não pode dar e quando você pode dar e não dá, né, porque você não confia nele ainda. E quando você não pode dar e mesmo assim você entrega o seu último sustento, isso é uma prova de confiança extraordinária. Quando você dá a última farinha para o Senhor, Ele multiplica, né? Isso é uma prova de fé extraordinária. Quando você entrega o seu filho ao Senhor, como Abraão entregou Isaac, isso é uma prova de fé extraordinária. Será que nós vamos chegar nesse ponto, irmão? Será que nós entregaríamos o nosso filho ao Senhor, se Ele pedisse? Se Ele pedisse. Não vai, eu vou fazer um sacrifício, não. Mete coisa na cabeça, o diabo mete coisa na cabeça da pessoa, a pessoa vai fazer, não. Se Deus pedisse o seu último sustento, você daria? Né? Deus não pediu para a viúva, Deus não pediu nem para a viúva de Sarepta, não pediu. Né? Pediu por ação de Elias. Você entregaria, irmão? Você tem fé para isso? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua medida de fé? Né? Nós temos, irmão, que crescer em fé. E a fé vem por ouvir. Ouça a palavra do Senhor, que você cresce em fé. Quanto mais se ouve a palavra, mais se conhece a Deus e mais se confia em Deus. Você vai confiar numa pessoa que você não conhece, irmão, só se você for louco. Parece alguém aí e fala, me dá tanto, aí você... Tá? Não, ninguém confia em alguém que não conhece. É a mesma coisa com Deus, irmão. Para você confiar cada vez mais em Deus, você precisa conhecê-lo, conhecer sua ação, conhecer os seus propósitos, conhecer os seus planos, conhecer a sua misericórdia, conhecer o seu infinito amor por nós, conhecer tudo a respeito de Deus. E esse é o nosso propósito, irmãos, conhecer cada vez mais a Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 14. Diz assim o Senhor Jesus: deixa-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Irmãos, quem é cego? Quem é o cego aqui que o Senhor se refere? Cego é aquele que anda na escuridão. Cego, aquele que anda na ausência de luz. Aquele que não tem Jesus, que é a luz do mundo. Aquele que não tem a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Aquele que não conhece Jesus, aquele que não conhece a palavra de Deus é um cego. Então você encontrar com alguém e você falar, ó, você conhece Jesus? Já ouvi falar, tal. Você conhece a palavra de Deus? Então você é um cego. Você está na escuridão. E na escuridão espiritual, não escuridão material, né? E esse cego, o Senhor sempre fala materialmente, mas com revelação espiritual, irmãos.
Quando ele falava aquelas parábolas, não era historinha de criança, para criança dormir, não. Tinha um entendimento espiritual, uma revelação espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. Não é para você ler. Tem pessoas que lêem a Bíblia batido e falam, não entendi nada, não concordo com isso. Não, tem que procurar a revelação. A revelação de cada versículo que é o fundamental. E nós, com a revelação de Deus, sabemos que cego é aquele que não tem Jesus, é aquele que não tem a palavra, aquele que vive fora da luz, né? Então ele não pode guiar ninguém, irmãos. Se guiar, os dois vão cair num buraco, numa cova. Entendo? E tem muito cego no mundo que não conhece a palavra de Deus, que não conhece Jesus, que é filósofo não sei da onde, que é PhD não sei da onde, que é, vamos dizer assim, aquela pessoa influente, aquela pessoa que as pessoas procuram ouvir. Ah, o fulano é especialista na filosofia tal, que vem e fala cada besteira e está guiando outros, pessoas cegas, ao buraco. Esse é o grande problema. Irmãos, quando eu vejo de vez em quando algumas pessoas serem entrevistadas e começam a falar de filosofia, começam a falar um monte de um besterol tremendo, eu falo, isso precisa conhecer a palavra. Precisa conhecer a palavra. E tem muita gente que crê nisso, irmãos. É guiado por isso, alguns líderes que guiam as pessoas para a cova, porque eles estão cegos. E cegam as pessoas também. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, antes de me converter, eu lia tantas essas bobagens, irmãos. O poder da mente, neurolinguística, e não sei o quê, filosofia disso, filosofia daquilo. Hoje eu sei, porque hoje eu tenho a luz, que é tudo besteira, irmão, tudo enganação. A não ser um livro didático que te ensina alguma coisa prática, um livro científico que te ensina alguma coisa, um livro que fala sobre tecnologia, que fala sobre equipamentos, é isso, tudo bem, mas filosofia, crendices, é tudo besteira, irmãos, porque a verdade está aqui, na palavra de Deus, essa é a verdade. Essas filosofias, essas besteiras não salvam ninguém, irmãos, não ajudam ninguém. Às vezes você tem um psicólogo falando lá, atendendo alguma pessoa com problema, que tem muito mais problema do que a pessoa que ele está atendendo, irmão. Por quê? Porque não anda na luz da palavra. Então entendam, é importante isso. É importante conhecer a palavra de Deus, para acabar com a cegueira. Muitas vezes, nós mesmos dentro da igreja, temos uma certa cegueira, porque ainda não conhecemos toda a palavra. Mas na medida que nós vamos ouvindo, crendo, buscando as revelações, a nossa visão começa a aumentar. Daqui a um pouquinho nós vamos estar enxergando mais do que um lince, mais do que uma águia, né? Tamanha vai ser a nossa visão espiritual através das revelações que Deus tem nos dado da palavra. Amém, igreja? Mateus 15, 16. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, está vendo, irmãos? Mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém, irmãos? Então, os judeus tinham um cuidado especial com coisas materiais, e o Senhor Jesus estava falando de coisas espirituais. Os discípulos não entenderam a princípio. Quando você não entender, Deus explica, Deus enfatiza. Irmãos, quando você não entender uma mensagem, procura o pastor, esclarece esse ponto aqui para mim, porque isso é comum. O Senhor Jesus aqui estava explicando o que ele tinha dito, porque não entenderam. Então Deus explica, né? O que contamina o homem é aquilo que entra na mente da pessoa, né? Então, o que nós devemos fazer? Não pensar coisa ruim.
A nossa mente não pode ser contaminada com coisas ruins. A nossa mente tem que pensar só em bênçãos, né? Como nós pregamos outro dia, e não nos males. Às vezes você fica olhando o problema, você não vai achar a solução. Você tem que olhar a solução e aí vai resolver o problema. Não pense no problema, pense na solução. Não pense na doença, pense na cura. Pensa naquilo que Deus fez, daquilo que Deus fez e fará. Então nós temos que pensar nisso, irmão. Ah, não, mas a situação está piorando, vai se agravando. Não. O nosso Redentor vive, Ele vai dar um jeito nisso. Amém, irmãos? Eu estou nessa expectativa que o Senhor vai dar um jeito nisso, que vai resolver em nome do Senhor Jesus, né? Então, o Senhor explica quando não tem o entendimento. Ele estava explicando aqui aquilo que ele tinha dito a respeito dos cegos. Como ele explicou a parábola da semeadura, né? Como ele explicou outras parábolas do joio e do trigo, tudo ele explica depois se não houver entendimento. Mas a explicação sempre é espiritual. Amém? Versículo 24 diz... Aqui já a história da mulher cananeia, né, que nós pregamos aí Foi na quarta-feira? Foi na quarta-feira, né? Parte desse texto. E aqui vamos no versículo 24. E ele respondeu, a mulher vinha gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está endemoniada, está até assistindo novela, Senhor, tão endemoniada que ela está. Então, ela vinha clamando, e o Senhor Jesus diz aqui no versículo 24, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os desviados, né? Então o Senhor Jesus foi enviado, né, com uma das prioridades, tinha muitos propósitos, muitas missões, mas a missão maior foi a da cruz, onde ele nos salvou, mas ele tinha uma missão também em resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, nós temos que agir para trazer as pessoas para Jesus, não só aquelas que não conhecem Jesus, mas aquelas que já conheceram parte e se desviaram por um problema qualquer. Nós temos que ir atrás dela. Se ela for para uma outra igreja, glória a Deus, deixa ela lá. Estão ouvindo a palavra. Mas se ela voltou para o mundo, nós temos que ir atrás. As ovelhas perdidas da casa do Senhor. Amém? Então aqui o Senhor está dizendo isso, né? Que para a mulher hemorrágica que está gritando, ô mulher, você não é minha prioridade. A minha prioridade são os judeus desviados. É isso que ele estava dizendo, né, praticamente. Mas aqui no versículo 26 disse, e ele porém respondendo disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, né? O que o Senhor está dizendo aqui? O que é cachorrinho aqui? Ah, é um animalzinho pequenininho, pastor. Não, mas aqui espiritualmente, são as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra. Os filhos, quem são os filhos? Aqueles que creram no Senhor, é o que diz João capítulo 1. Aqueles que creem no Senhor são os filhos, ele tem direito ao pão. Você tem direito ao pão, irmão. Mas as pessoas do mundo, elas são os cachorrinhos. Mas aqueles que têm um pouco de entendimento, ele come das migalhas, recebe algumas bênçãos que é direito dos filhos. Você entenda? Porque crê de certa maneira, tem algum comportamento de certa maneira. É como o Senhor Jesus falou que muitos do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão à mesa de Abraão. Ou seja, muitos aqueles que não eram judeus, não eram crentes hoje, vamos dizer assim, vão ser salvos. Por quê? Porque tem uma conduta, creem em Jesus Cristo como Deus, e tem uma conduta de acordo com a palavra, irmãos. Né? Entendam isso. Para nós é mais fácil, porque a gente está ouvindo a palavra e a gente obedece. Né? Mas tem pessoas que não ouvem e obedecem sem saber. Elas têm uma conduta moral elevadíssima. Né? Amam o próximo, são solidários ao próximo, amam a Deus acima de todas as coisas. Né? Não quer saber de imagem, não quer saber disso, não quer saber daquilo. Então, esse tipo de pessoa, irmãos, é aquele que vem do Oriente e do Ocidente e vai se sentar à mesa com Abraão. Então tem alguns cachorrinhos que vão
vamos dizer assim, vão comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. Vão receber algumas bênçãos que nós recebemos, né? E aqui no versículo 28, né, pessoal? Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja-vos feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a tua filha ficou sã. Até desligou a televisão. Glória a Deus por isso, né? Então, naquela hora a filha foi curada. Quando o Senhor deu a palavra à mulher: seja feito como tu desejas. Você quer que as coisas sejam feitas como você deseja? Se concordar com a vontade de Deus, irmão, vai se cumprir se você tiver uma grande fé. E quem tem uma grande fé? Quem tem uma fé gigantesca? Aquele que renuncia a si mesmo por Deus, né? Aquele que crê em Deus incondicionalmente. Se Deus fizer, ele crê em Deus. Se Deus não fizer, ele continua crendo em Deus. Se ele está numa bênção, ele crê em Deus. Se ele está numa luta profunda, terrível, ele crê em Deus. Esse tem uma grande fé. Esse vai ter resposta de Deus, irmão. Vai ter resposta de Deus. E Deus vai falar: seja feito como você está pedindo, irmão, né? Porque o seu pedido já demonstra fé. Você não está pedindo supérfluo. Você não está pedindo para benefício próprio. Você está pedindo aquilo que é direito seu, a cura da sua filha. Que a sua filha tinha vida e vida com abundância, né? Então é isso que ele estava, a pessoa estava pedindo. Porque, irmão, se aquela pessoa, mesmo demonstrando fé, pedisse alguma coisa errada, ela abateria a sua fé. Porque quem pede errado não tem fé, né? A quem tem fé é aquele que pede de acordo com a vontade de Deus, aquilo que é direito dele, aquilo que é promessa de Deus, né? Como uma vida abundante. Então, ela pediu, e outra coisa, ela não estava pedindo para ela estava intercedendo pela filha, irmão. Irmão. Tem gente que entra na presença de Deus e tem um parente necessitado, e ela pede para ela e esquece até do parente, irmãos, né? Às vezes entra na presença de Deus, sabe que tem uma irmã lá na UTI, pede para ela a bênção. Senhor, em primeiro lugar, eu clamo pela vida da minha irmã que está lá na UTI, Senhor. Envie os seus anjos, cerque, abençoe, cure-a, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, também eu clamo pela minha bênção, pelo meu milagre, né? Então, entenda, irmãos, nós temos que demonstrar amor quando, na hora que a pessoa precisar, a gente tem que orar por ela. Quando é que Deus virou o cativeiro do Jó? Quando o Jó estava pedindo: Senhor, restaura minha saúde, Senhor, restaura meus filhos, Senhor, restaura minhas finanças. Não, Deus virou o cativeiro do Jó quando ele orava pelos amigos. Irmão, talvez o seu cativeiro vai ser virado quando você orar pelos amigos. Talvez esteja faltando um pouquinho de amor ao próximo, né? Só senta a lenha no próximo. Esse menino não tem jeito. Esse menino vai ter jeito se você orar. Se Deus der um jeito no endemoniado gadareno, ele vai dar um jeito no seu filho também, irmão, né? Ele vai dar um jeito em qualquer pessoa. Não há obstáculo para o Senhor. Então clame ao Senhor. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos ficar em pé e vamos clamar a Deus.